Como é que é o vestiário depois que o juiz apita, que vocês dão a volta e... Como é que fica o vestiário? O voo da volta. O voo da volta. É impublicável ou não? É impublicável? Dá para publicar, mas eu vou falar para você assim, o Montenegro, cara, ele não era só um presidente, ele era um torcedor presidente, né? Ele faz coisas... Quando a gente olha o avião, você fica olhando, como é que esse pessoal vai em pé? Coisas que o Montenegro consegue. Ele chega lá, ele vai falar com o comandante, ele oferece camisa, o comandante fala, mas tem mais gente. Cara, mas isso aí vai dar. Tinha gente, eu tenho uma foto com um garoto que depois, quando eu chego nos Estados Unidos aqui, eu vou jogar bola um dia e ele tá tremendo assim do meu lado, porque ele era o garoto da foto. Ele estava dentro do voo que a gente volta para o Rio de Janeiro com as medalhas e ele tá ali com a minha medalha aí tirando uma foto. Tinha, sei lá, 10, 11 anos. E aí me conhece aqui depois com 20 e poucos anos e diz, cara, eu achei que a gente ia morrer aquele dia, porque o avião estava lotado. Foi uma festa. As pessoas em pé, tipo ônibus? Em pé. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Sabe, a gente pedindo a Deus para conseguir chegar em casa vivo. Falei, pô, deu uma dificuldade de ser campeão brasileiro e de repente eu não consigo nem comemorar. Por uma loucura de um presidente que estava ensandecido. E graças a essa loucura do Montenegro, a gente foi campeão, porque ele fez loucuras de não poder pagar e oferecer, e depois correr atrás do dinheiro. Posso te dizer que demorou para pagar? Demorou, mas pagou. Isso é que importa, sabe? No final das contas, ele traz o título mais importante da história do Botafogo para a gente que é botafoguense, porque é o primeiro, como você falou. Naquele mesmo ano, a gente volta para General Severiano, que é o coração do Botafogo, é a identidade botafoguense, e arma um time que até hoje, se você pergunta de 95, está na ponta da língua do torcedor. É verdade. Bom, aí, vamos adiantar um pouco, você vai para o Japão, né? Disputa aí da Copa Libertadores de 96, vai para o Japão e depois decide voltar por conta de uma Copa do Mundo. Aí o Zagallo volta na sua vida, entra na sua vida. Ele que te trouxe para o Brasil. Então, nesse caso, eu volto em 97, eu volto para o Grêmio. A CBF me chama, me explica que eu precisava ser observado, né? O Zagallo queria me ver mais e a CBF não mandava olheiros para a Ásia. E eu fico numa posição difícil. Eu falo, cara, eu tenho o sonho de jogar a Copa, vinha sendo convocado no Brasil, chego no Cerezo Osaka, ainda tenho 2 convocações lá, e é aí nesse momento que, depois de amistosos que eu fiz na Europa com a seleção, que eles me falam isso. E eu vou ser bem sincero para você, Boccagi, eu, no início de carreira, Santos, Fluminense, Botafogo, até então eu não tinha construído um patrimônio, eu não tinha ganho dinheiro de verdade. E a carreira ela é muito curta, né? Só que quando eu vou para o Japão, tudo corre muito bem lá, e eu acho que aquele dinheiro que eu ganho no Japão já é o dinheiro suficiente para o resto da vida. E falo, bom, então agora eu vou atrás do meu sonho. Eu falo, pô, se eu jogo uma Copa do Mundo, eu recupero tudo que eu posso estar abrindo mão agora, tá tudo certo. Volto, escuto a chamada da CBF, falo, bom, vou escutar o Grêmio e vou escutar o Cruzeiro. Falo primeiro com o Cruzeiro, peço um tempo, troco ideia em casa, vejo que não é legal, escuto a proposta do Grêmio, e aí a proposta do Grêmio me agrada, e eu falo, pô, vou voltar pro Grêmio, que vinha naquela década de 90 armando times fantásticos, e penso que posso estar numa vitrine bacana. Volto pro Grêmio, continuo sendo convocado, pego convocação para a Copa Ouro no começo de 98 aqui nos Estados Unidos mesmo, e é quando a gente perde pela primeira vez para os Estados Unidos, numa noite que o Romário não foi Romário, porque se ele fosse a gente teria passado pela seleção americana, e aí a gente cai fora da Copa Ouro ali, naquela semifinal, e eu acabo perdendo uma chance muito grande de ir para a Copa, porque o Rivaldo vem atropelando na saída dele do La Coruña pro Barcelona, e eu estou disputando posição diretamente com o Rivaldo. Então não tenho nem como me frustrar de ver a grandeza de um cara como o Rivaldo na mesma posição que eu e entendendo que o momento era dele, né? Então não consigo ir para a Copa, mas venho pro Botafogo logo que eu acabo a Copa Ouro, porque eu entendo que o meu tempo no Grêmio era só para aquele negócio de Copa do Mundo. Não deu certo, o Grêmio também me cobrava muito e também atrasava salário. Para você ter ideia, eu joguei 10 meses no Grêmio e juntando tudo que eles me pagaram, não dava um salário completo.
Então eu falo, tô muito desgastado, eu preciso de novos ares, e é quando eu volto em 98 pro Botafogo, e já chego ganhando o título do Rio-São Paulo, e brigando por Copa do Brasil, e conquistando, acho que de vez, né, o meu espaço ali no coração do torcedor botafoguense, porque no total, entre idas e vindas, foram quase 6 anos com a camisa do Botafogo. E fez gol na final, né, do Rio-São Paulo. Chego fazendo gol de falta no Rogério Ceni, que é um gol que até a gente brinca muito, eu e o Rogério, porque eu tenho uma amizade bacana com ele, que ele fala, pô, cara, tu volta e já volta fazendo gol, né? E eu falei, pô, eu precisava de um gol naquele jogo e foi justo contra você, né? E aí é um gol muito especial para mim. O José Araújo diz, parabéns e obrigado, Sérgio Manuel, por tudo que você fez e pelo nosso glorioso. Você é merecedor de todo o carinho que a nossa torcida tem com você. O Júlio César Leitão tem o maior orgulho de ter frequentado o Caio Martins em 95. Comprei uma camisa branca da 7up, tirei da embalagem na frente do Sérgio Manuel, lá no Caio Martins, num dia de treino, e você autografou para ele. Galera, sente falta, viu? Caramba, esse carinho eu vejo nas minhas redes sociais. Eu não sou um cara de estar postando toda hora, nada, mas sempre que eu posto, eu olho e falo, cara, como tem mensagens, sabe, no meu direct ali, o pessoal escreve, eu falo, e eu não boto minha cara, eu não sou um cara de estar toda hora, não. Hoje eu tô falando com vocês, e daqui a um tempo, quando me chamam, eu falo, nunca fui um cara inacessível, pelo contrário, mas o torcedor botafoguense comigo, eu digo isso, é o meu ganho individual, é a minha porção, né? Eu sempre fui respeitado, sempre fui muito bem tratado pela torcida do Botafogo e nos piores momentos também eles me escutaram. Então acho que essa relação de respeito, ela sempre foi recíproca e eu acho que isso muito vale, do meu lado falando, pelo que eu fiz realmente em campo, em termos de entrega, de luta. Não estou falando nem a parte técnica, não. Estou falando a parte mesmo do torcedor olhar e falar, cara, se ele não está bem no jogo, ele está lutando. E é isso que eu sempre falo para o jogador profissional. Ele não pode deixar de honrar a camisa que ele está vestindo. Se está num mau dia que ele não consegue entregar fisicamente, pede para sair. Porque se já na técnica não está dando, tem que ser na física, né? Você tem que deixar ali aquela entrega que o torcedor fale, ok, o cara não jogou bem, mas lutou pra caramba. E essa foi a minha marca durante minha carreira. Esse apelido de motorzinho é devido a eu me movimentar em campo, em roubar bola, em trombar. E eu não tenho tamanho, cara. Nunca tive porte físico, né? Então, é isso. O profissional tem que deixar em campo a parte dele, a porção dele. E eu sempre, graças a Deus, pude deixar. Você diz que sonha até hoje com alguns momentos vividos no Botafogo. O empate com o Juventude na final da Copa do Brasil te provoca sonho, pesadelo até hoje? Pesadelo. Essa é a tristeza da minha carreira, posso dizer para você. Se você fala assim, ó, a Copa do Mundo de 98 que você não jogou, ou a final de 99 contra o Juventude, o que foi mais triste? Absurdamente disparado, 99. Claro. O fato de eu não jogar a Copa não significa que minha carreira não tenha sido vitoriosa e que eu não tenha me realizado. Me realizei. Foi algo que eu não consegui alcançar, a Copa do Mundo. Mas Juventude e Botafogo em 99 é algo que não sai da minha cabeça, como assim, como a gente não empurrou a bola para dentro uma vez só, sabe? Eu joguei com o Piccoli, que era zagueiro do Juventude, em 99, em 2000 eu tô no Curitiba e eu jogo com 2002, perdão, eu jogo com o Piccoli no Curitiba e ele me conta que no vestiário uma meia dúzia de jogadores do Juventude tinham cãibra. De tanto que eles correram, que eles lutaram, que eles se defenderam. E ele mesmo fala, por uma hora a gente sabia que a bola ia entrar, Sérgio. E a bola acabou não entrando, sabe? Então foi um jogo que a gente nunca vai esquecer e que para quem foi botafoguense é muito triste de lembrar. O torcedor tem uma bronca do Euro. Gilson Nunes, não era o técnico? Isso. Que ele tirou o Bebeto, né? No meio do jogo. Bebeto. Exato. Torcedor. O Bebeto, em qualquer circunstância, é um jogador que em uma jogada, um chute, ele pode definir o jogo, né? O Joel Santana fala isso. Craque não se tira. Né? Exato. Eu faço parte desse pensamento também. Em 99, São Paulo 6-1 no Botafogo. E, curiosamente, os pontos do jogo ficaram para o Botafogo. Porque Exato. O Sandro Hiroshi estava irregular e, pelo regulamento, o Botafogo ganhou os pontos. Mas é um jogo que também é bem esquisito, né? Qualquer goleada entre grandes é esquisita, né? Já nesse jogo você vê que não houve comentário. Mas foi um jogo onde a bola do Botafogo não entra
E o São Paulo, quando ataca, faz gol. É algo que você não consegue falar, cara, como é que pode, né? A gente ataca, a bola não entra. O São Paulo vai lá, faz um ataque e entra. E isso vai chegando num momento que você toma 3, 4 assim, você perde as forças naturalmente. Aí você passa a tentar se defender para não tomar mais. E quando você deixa de atacar, o outro cresce. E aí te encurrala. Foi exatamente isso que aconteceu naquele dia. A gente eu lembro dos 3 primeiros gols, falou, cara, como assim? E aí no quarto você fala, mais fácil agora, acabou. Tudo que a gente tentou deu errado. E aí você acaba cedendo mais campo, mais espaço, o adversário percebe, te domina. E um adversário da qualidade do São Paulo, né, que sempre foi um time técnico, vai te envolver e vai conseguir o que quer, né?